Olá, amigos, minhas saudações, como de costume, com muita fé, com muito carinho para transmitir para vocês, que todos sejam bem-vindos. Conversando com Deus, leitura e reflexão do Santo Evangelho de cada dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, verso 1 ao 16. Lindo Evangelho hoje. Disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia para trabalhar em sua vinha. Na terceira hora, saiu e viu alguns na praça, sem fazer nada. Um minutinho. Disse-lhes ele também para aqueles que estavam ociosos: venha vocês também para a minha vinha. Eu pagarei um salário justo. Eles foram para a vinha do Senhor. Na sexta hora, saiu de novo, e também pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estão todos os dias sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Desemprego até naquela época, né? Disse-lhes ele: vem também para a minha vinha. Chegou a tarde, o senhor da vinha disse ao seu gerente: chama os trabalhadores e paga todos conforme combinado, começando pelos últimos até os primeiros. Então vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada um 1 denário. Chegou os primeiros, que pensavam que iriam receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Começaram então a murmurar contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora e pagastes o mesmo valor para nós que suportamos o calor o dia todo? O Senhor, porém, falou a um deles: meu amigo, não estou sendo injusto. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não tenho o direito de fazer dos meus bens o que eu quiser? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Jesus, como ser humano, era extremamente inteligente. Ele usava todas as oportunidades, todos os momentos que viviam com seus discípulos na caminhada do dia a dia, usava de parábolas e os momentos que aconteciam para explicar exatamente como deve ser a lei de Deus, como deve se comprometer e ter atitudes, discípulos verdadeiros do seu reino. Então, surgia na comunidade primitiva, surgia naquela época, uma discussão em torno do privilégio dos que tinham conhecido Jesus e trabalhado com ele.
bem como os que tinham convertido à fé no começo da pregação apostólica de Jesus. Quanto mais tarde alguém se torna discípulo, menos direito de participar da recompensa devia aos operários do reino. Isto era a imaginação deles. Então, esta mentalidade estreita não encontrava respaldo, amparo no ensinamento de Jesus. Era bem diferente. A mentalidade de Deus é completamente diferente da mentalidade humana. Então, a parábola de hoje, essa metáfora que Jesus desenvolve, essa dinâmica de sua pedagogia, os operários trabalhadores da vinha, contratados para trabalhar, aponta para o modo divino de retribuir a quem se dedicou ao serviço do reino de Deus. Não tem diferença nenhuma para Deus. Aquele que se converte mais tarde, ou aquele que se converte antes, o amor de Deus é o mesmo, o perdão de Deus é o mesmo. Certo patrão saiu sucessivas vezes. Esta é a parábola que Jesus conta, para contratar os trabalhadores para a vinha até o final da tarde. Vinha plantação de uvas, né? Que era muito usual na época para fabricar vinhos. O que se fatigaram o dia inteiro, acreditaram, nós trabalhamos o dia inteiro, suportamos este sol quente pra caramba, então o nosso salário vai ser maior, nós vamos ganhar mais. Em relação aos que trabalharam apenas 1 hora, não é possível que nós não vamos ganhar mais. Por isso, não concordaram, quando se deram conta de que todos se tornaram merecedores de igual pagamento. É assim com Deus. Somos todos considerados iguais perante o pensamento de Deus. Pareceu-lhes estarem sendo vítimas de uma injustiça, porque eles começaram a murmurar: poxa vida, caramba, nós ficamos o sol todo, um sol quente pra caramba, e o nosso patrão paga o mesmo de um cara que pagou 1 hora, que trabalhou apenas 1 hora? Isso não é justo. Começaram a murmurar. Então o dono da vinha denunciou-lhes a maldade do coração. Na verdade, ele estava com inveja, estava com egoísmo dentro do coração. Então, Jesus percebeu a maldade do coração deles, aquilo que estava dentro deles, a ambição, a vaidade. Então, ao dar a todos o igual salário, eles consideravam que era injusto, mas ele tinha combinado. Como se diz o ditado popular, o combinado não é caro. O patrão não estava se orientando pelas normas da justiça, e sim da misericórdia, da bondade. Bom, os caras estavam sem ganhar nada, talvez até passando fome, e trabalharam 1 hora só. Eu vou pagar o mesmo que eu paguei para aquele que trabalhou o dia inteiro. Mas ele já havia combinado o salário X para todos. Ele não disse a eles: vocês vão trabalhar mais, vai ganhar mais. Aqueles que trabalharem menos, vai ganhar menos. Ele não tinha dito isso. Este era um direito do patrão: pagar, fazer o que quiser com o dinheiro dele. Ainda mais para fazer caridade, para fazer bondade. Era o direito dele, do qual ele não ia abrir mão, e assim como não abriu. Então esse patrão era Deus, é a comparação com Deus, que Deus é igual para todos. O que Deus combina com todos, se cumprirem mais cedo ou mais tarde, vai ser salvo, vai para o céu. Quem observar as leis de Deus, obedecer as leis de Deus, se converter, ou hoje, ou amanhã, ou depois, receberá o prêmio no reino de Deus. Então a retribuição dos operários do reino também será feita segundo o princípio da misericórdia de Deus, a bondade infinita de Deus. Não importa se eu vou me converter daqui 10 anos ou já for convertido, Deus
vai dar o prêmio do meu salário lá no céu. Aí, então, a precedência cronológica de tempo é menos importante que a disposição para ser servidor. Eu posso servir muito melhor numa hora do que servir o dia inteiro se lamentando, reclamando do sol, reclamando das dificuldades do trabalho. Mas se eu faço uma hora com alegria, com amor, sorrindo, Deus vai observar a bondade dentro do meu coração. Oração. Senhor Jesus, por favor, faze-me considerar o reino segundo o modo de pensar do Pai, e não segundo os estreitos limites da minha finalidade e da minha mentalidade humana, mas que eu consiga discernir a tua mentalidade, a mentalidade divina, que é totalmente diferente da nossa mentalidade humana. Mente tão pequena, a nossa humana, transcende o conhecimento imensurável de Deus. Meu amigo, minha amiga, obrigado por participar da minha live. Que Deus abençoe você.